Fala galera, beleza? Eu sou o Caio Lima. Esse aqui é mais um vídeo aqui pro canal do Rede Poderosa e hoje eu vou falar sobre a poesia do fim dos tempos, a poesia do fim do mundo. Eu vim falar sobre uma das minhas poetas contemporâneas preferidas. Eu acho que dá pra falar que ela é brasileira, né? Que é a Prisca Agostoni. Eu acho que ela tem origem suíça. Aí ela escreve em italiano também, se autotraduz nessa dinâmica toda. Mas ela é radicada aqui no Brasil, é professora na UFJF, se eu não me engano. E é uma das poetas que mais tem me chamado a atenção. Então, eu vou falar um pouco sobre um livro que eu já comentei bastante aqui, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, que foi O Gosto Amargo dos Metais, publicado pela editora Sete Letras. Recomendo que vocês conheçam a editora Sete Letras, muito importante para a poesia brasileira. E O Mundo Mutilado, que foi uma aquisição recente, eu acabei de ler, achei bem interessante, acho que a gente consegue fazer alguns paralelos. A começar pelos títulos, né? Lembrando, O Mundo Mutilado é publicado pela editora Quelônio, que também tem um trabalho muito bom, que eu gosto bastante, apesar de ter poucos livros aqui na estante, porque boa parte deles eu coloquei para rodar entre as pessoas que eu gosto, mas sempre que aparece alguma coisa da Quelônio por aqui, ela é bem-vinda, porque tem uma qualidade bastante grande na sua curadoria, na sua editoria, certo? Então, o primeiro paralelo que a gente pode traçar entre O Mundo Mutilado e O Gosto Amargo dos Metais é a força dos títulos, né? Os títulos são apocalípticos, de certa forma. Eles têm uma verve bastante pesada, densa, né? São materiais pesados, são palavras pesadas também, né? O gosto amargo dos metais, então você, né, aquele gosto de ferro que lembra sangue, esse pá, sabe qual é? Uma coisa mais maquinal, muito lida pela modernidade, principalmente do começo do século XX, onde você tem um grande boom industrial, né? De máquinas cada vez mais rápido, o mundo se maquinando muito rapidamente. Pelo menos a minha lembrança é essa. E aí você tem o mundo mutilado, né? Tipo, pô, a palavra mutilado aí, ela é simplesmente um absurdo. Só que né, é complicado começar a falar dessas paradas por essa força triste, né? Porque é exatamente o tipo de coisa que me chama atenção. Então, acaba que, mais triste que seja, eu também achei muito forte, muito bonito. E aí a gente tem no Gosto Amargo dos Metais um caminho entre memória e fato, né? E a memória só pode ser construída em cima de um fato, né? O trabalhador tá cansado, às vezes ele erra. Mas esse caminho da memória sobre os acidentes, os crimes ambientais, os crimes contra a humanidade praticados em Brumadinho e Mariana, né? Então ela pega essa situação muito particular, lembrando, né? Ela é professora da UFJF, ela tem uma certa proximidade com as Minas Gerais, então é uma realidade que a ela foi muito impactante, com certeza, a todos nós brasileiros, a todos nós seres vivos, mas principalmente para quem experiencia isso tendo uma proximidade maior, né? E ela pega essa memória e vai transformando, e vai revirando, e vai argumentando sobre. Então você tem poemas que relembram, tem poemas que pensam, que literalmente filosofam acerca da questão, e isso vai moldando o caminho que ela traça, que é um caminho bastante sinuoso, um caminho bastante caudaloso. Lembrando que a gente está falando de uma tragédia, de uma ruptura na barragem, né, que acabou com o ecossistema inteiro, bicho. Além das vidas perdidas, existem, né, as vidas que não poderão ser refeitas, né? Todo um ecossistema de desastre, né? Um ecossistema mutilado, em vista do que aconteceu pouco, foi responsabilizado.
Então o poema aqui trabalha como essa espada de Damocles da memória, né? Eu acho que é muito interessante. Já em Um Mundo Mutilado, a gente tem uma certa memória que tende a ser mais universal. Foi uma leitura que é muito fluida, com certeza, mas quando ela tenta fazer essa conexão entre a situação dos refugiados que vão para a Europa, algumas passagens têm um pé, né, uma perna, um corpo, vários corpos atolados em campos de trabalho forçado, e aí você tenta pegar a situação de pessoas, né, refugiados na Europa, os migrantes dentro do próprio Brasil, esse país continental. Você tem dois pés atolados em questões que versam sobre pessoas em campos de trabalho forçado. Tudo isso vai criando uma teia de conexões e que ela se embola, ela é forte, ela causa um reconhecimento imediato da problemática, e aqui você tem um primeiro conflito de intertextualidade, que é a capacidade que a gente tem de tirar o que é universal de tantas situações, né, distintas, né? Você criar o contexto, sendo questões de pura violência, de pura demanda do que há de pior, né, no ser humano, e as consequências que vêm de uma égide histórica, principalmente no que tange a questão de refugiados, né? Você tem que pensar isso num processo histórico muito complexo e muito violento, insuportável de tanta violência, né? Você tenta manipular essas violências a fim de conseguir criar um ambiente poético, né, dentro das páginas que compõem esse livro, que causem esse mal-estar. E aí tem uma questão que eu acho que a gente já pode entrar. A gente pode entrar, né? O vídeo é meu. Mas tem uma questão que eu acho que é a construção desse sentido de universalidade. E para os dois livros isso muda muito. E são dois temas também muito distintos, óbvio. Mas aqui você tenta criar um universal a partir da coleção de pontos comuns entre situações que se assemelham no mundo, né? Mas, de certa forma, todos são colocados diante das suas próprias questões. E aí você tem que tirar no universal o particular. Já no Gosto Amargo dos Metais, quando a gente fala do desastre, né, do crime que foi com Brumadinho e Mariana, a gente tem o inverso, né? Que a gente tem uma situação particular, né? Óbvio, crimes ambientais com rompimentos de barragem não são exclusividade desses dois lugares, mas a gente está tratando de um fato específico e a gente busca a universalidade dessa dor, né? A gente busca o universal no particular. Então a gente olha, a gente observa, a gente é um espectador daquela experiência estética do poema e a gente busca cooperar com a construção imagética do desastre. Então são dois exercícios que são diferentes. Eu acho que isso está refletido, inclusive, na forma como os poemas foram escritos. Em Um Mundo Mutilado, você tem, óbvio, né, é uma voz muito característica da Prisca. Eu acho que ela tem um talento muito grande para narrar desgraça. Parabéns, Prisca, você é das minhas. Mas, mas aqui em Um Mundo Mutilado, o ritmo do poema, as pausas, né, aquilo que você consegue compreender em velocidade, em respiro, tudo isso segue uma linha um pouco mais comum, justamente por essa busca do universal, né? Por essa busca de encontrar pontos particulares em situações para que elas se reconheçam nessa universalidade, né? E aí você cria essa aproximação. Então, ela não que ela não ouse, né? Existe uma voz um pouco mais convencional, uma construção um pouco mais convencional aqui,
justamente para que esses pontos fiquem evidenciados, né? O sentido está na coletânea de situações que se aproximam, em como ela consegue fazer essa leitura e te colocar dentro dessa leitura. Já em O Gosto Amargo dos Metais, por ela estar buscando o universal no particular, né, o universal num acidente específico, num crime específico, aqui ela ganha liberdade para discorrer num frenesi gritante, que é o frenesi do próprio desastre, sabe? Então os versos, eles têm pausas muito mais bruscas, muitos deles não terminam, né? Eles terminam com algo por dizer, como se tivessem sido engolidos pela enxurrada. E aí você tem uma experiência estética com o poema, uma experiência rítmica com o poema muito diferenciada, que não à toa eu considerei um dos melhores trabalhos que eu li ano passado e um dos melhores trabalhos de poesia brasileira da última década, assim. Porque é isso, é você conseguir trabalhar a vida no texto, na palavra, em como ela soa, em como ela deve soar, na dúvida que ela gera. E aí você vai atingindo níveis de subjetividade que são absolutamente incríveis, pô, porque o poema ele te bota para pensar o desastre, ele tem um trabalho muito profundo com o resgate, a permanência da memória para o momento que ele foi publicado até o fim dos tempos, o poema existirá cumprindo esse serviço, prestando esse serviço, mas também ele coloca dentro de um jogo estético assombroso, sacou? Ele te coloca dentro de uma enxurrada poética. E aí existe um fator muito determinante, que é a capacidade de aglutinar todas essas sensações dentro da palavra, sacou? Então acho que caso eu tivesse visto, né, não só me visto no espelho falando os poemas em voz alta, mas caso eu tivesse visto realmente uma pessoa capacitada falando os poemas que estão em O Gosto Amargo dos Metais, eu diria que é uma das experiências poéticas mais completas que você pode ter pela dúvida que ela gera. E aí a gente só vai tirar essa dúvida em alguém que vá conseguir dar ritmo, não só o ritmo da nossa leitura, mas o ritmo da fala, da voz, da performance. Esse livro avança algumas casas em relação ao Mundo Mutilado. Mas ambos são excelentes livros, certo? Gosto muito dos dois, mas com essa diferença que pra mim, né, acaba colocando O Gosto Amargo dos Metais como um dos meus queridinhos da vida, enquanto O Mundo Mutilado fica numa prateleira altíssima, mas não de queridinhos da vida, que é uma classificação que eu acabei de inventar agora e vou manter aqui nesse podcast. Mas enfim, o que eu gostaria de deixar é essa recomendação: 2 livros de poesia pro fim dos tempos, que é o que nós estamos vivendo todo santo dia quando a gente acorda para trabalhar, beleza? Mundo Mutilado, editora Quelônio. O Gosto Amargo dos Metais, Prisca Agostoni. Publicado, esse aqui pela Sete Letras, certo? Editora Sete Letras, um grande beijo. Editora Quelônio, um grande beijo. Muito obrigado pelo serviço que vocês têm prestado à poesia contemporânea. A grande maioria dos poetas que vocês publicam são excelentes, certo? E para eu falar isso é porque realmente são excelentes, porque tem muito poeta ruim. Leiam Prisca Agostoni. Ela é muito melhor do que os poetas que vocês veem declamados no Instagram semanalmente por algum companheiro de profissão. Beleza? Então é isso. Se você não segue a gente aqui, não é inscrito no canal, por favor, aperta o botãozinho vermelho da cor da minha camisa, se inscreva. Se você curtiu, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Nós também estamos em todos os agregadores de podcasts possíveis, os melhores, né? Os que nós estamos são os melhores. Siga a gente no @Central Rede Poderosa e
até a próxima.